Olá, eu sou Maru Okura. Eu vim trazer para vocês hoje uma orientação da espiritualidade através do I Ching, esse oráculo chinês milenar, para que a gente, nesse ano do Dragão de Madeira, que começa no dia 10 de fevereiro de 2024, que a gente, neste ano, se oriente, né, consiga se direcionar para uma realização harmoniosa dos nossos objetivos, para que a gente consiga ter sempre uma orientação para formular as nossas estratégias e para agir recebendo, compreendendo e observando os movimentos deste ano. Então, vamos lá. Qual o conselho do I Ching para nos orientar à realização harmoniosa no ano do Dragão de Madeira Yang? Bom, o ano do Dragão de Madeira é um ano de muita atividade. O ano do Dragão de Madeira Yang, então, nem se fala. Se a gente fosse pegar o ano do Dragão de Madeira e transformar no hexagrama do I Ching, daria esse hexagrama. Esse hexagrama daqui é como se fosse, o hexagrama, né, um conjunto de 6 linhas que podem ser Yin ou Yang. As linhas Yin são essas linhas partidas, são as linhas receptivas, femininas. No feminino não no sentido de gênero, né, no sentido de fato, de energia Yin, da energia Yang. E essas daqui, essas linhas inteiras, são as linhas Yang, são as linhas masculinas, as linhas ativas. E entre essas e outras tem essas linhas que são as linhas que a gente chama de linhas móveis, que dão o centro do conselho. Só que é interessante aqui que o ano de dragão de Madeira Yang, o dragão é um dos 12 animais do zodíaco chinês, digamos assim, que ele é um animal que ele representa a madeira Yang, que é o trovão, que é esse desenho aqui de baixo. E a madeira Yang também é o trovão. Então é como se fosse, esse ano é como se fosse um ano de madeira Yang com madeira Yang, trovão com trovão. Né? Muito trovão, muita comoção. O nome desse hexagrama aqui, inclusive, é comoção. Comoção fala de uma situação onde muita coisa acontece, muito barulho acontece, é, e, e a gente precisa manter o centro no meio disso, para conseguir, de fato, aproveitar esse momento de realização e levar até o final as nossas funções, os nossos objetivos, né? O nosso objetivo sagrado, digamos assim, ainda que no sentido laico, né? Não necessariamente no sentido espiritual, mas conseguir, no meio de muita coisa acontecendo, de muita informação, conseguir manter o centro, o equilíbrio e agir. Então a gente pede, né, uma orientação para a realização harmoniosa e ele vai trazer justamente esse mesmo hexagrama, esse mesmo conjunto de cada 3 linhas a gente chama de um trigrama, que daí dá esses elementos, que aqui é o trovão, aqui é o trovão, que é madrian com madrian. E aqui a gente tem esse invertido, que é o que saiu no Xing agora jogando com vocês, né, sincronicidades, que é a terra Yang, que é a montanha. Né? Imagina aqui, olha cada uma dessas 3 linhas, como se fosse um desenho. A gente tem uma base, né, e um topo Yang, como uma montanha. Então é uma montanha depois de outra montanha. E a montanha, ao contrário do trovão, que fala de iniciativa, que fala de comoção, que fala de movimento, ela fala de quietude. Ela pode falar também de obstáculos, ela pode falar também de impedimentos no nosso caminho. Porém, o conselho que a quietude traz é justamente diante de uma coisa que pode parecer um obstáculo, que pode parecer uma dificuldade, um impedimento, a gente mantendo a quietude, a gente conquista o centro, a gente conquista a harmonia e a gente pode chegar até a conquistar a realização propriamente dita. E justamente esse inverso é o nosso conselho. Então ele fala que além de falar de quietude, ele fala de pensar, de refletir. Mas não é qualquer tipo de pensamento. Mas aqui ele fala de um pensamento em quietude. Aqui ele fala da gente parar. Então é um ano muito para trazer a harmonia para nossas realizações, para que a gente consiga lidar com essa comoção. Ele vai sugerir que a gente tenha dentro, que é esse de baixo, e fora, esse de cima, a quietude. Que a gente tenha no nosso interior a serenidade, que a gente busque essa serenidade e busque agir a partir dessa serenidade. Lidando de uma forma em quietude com tudo aquilo que a gente encontra do lado de fora
e com aquilo que a gente traz do lado de dentro, né? Então, acompanhando aqui, junto com a tradição, né? A gente tem esse ideograma que no chinês arcaico ele fala dessa quietude, e ele traz esse desenho aqui, essa parece uma pílula, né? A ideia é ser um olho vertical, que é uma forma de desenhar o terceiro olho, que fala de uma visão espiritual, de uma visão da consciência. E, e aqui embaixo são duas pernas andando, né? Andando para a esquerda de quem está olhando, né? E, e essa direção, a direção da esquerda, fala da intuição, da receptividade, desse movimento in, né? Desse movimento suave, receptivo, perceptivo, né? Sensível, sutil. Então ele traz essa ideia de que a gente faz o nosso movimento em direção ao receptivo, a se tornar mais receptiva, receptivo, receptive, para que assim a gente possa trazer a luz para a nossa consciência, iluminar a nossa consciência e perceber com tranquilidade, com serenidade, o que de fato está acontecendo, para que a gente possa agir diante dos impedimentos e das dificuldades. Então, diante das dificuldades colocadas por uma grande comoção, que é o ano de dragão, do dragão de Maderian, o conselho é que a gente pare e faça um movimento que é o movimento da meditação. A montanha, ela tem essa postura da meditação. Pensa numa pessoa sentada aqui com as pernas cruzadas, né, naquela posição tradicional de lótus para meditação. Aqui, a pessoa tal. Esse é uma outra representação da quietude, para que a gente possa serenar a nossa consciência, para que assim ela se ilumine e a gente consiga entender um modo de agir iluminado, com a serenidade necessária para encontrar a harmonia e alcançar a nossa realização sem se atropelar, sem se abater tanto pelos impedimentos que podem aparecer no caminho, os obstáculos, quanto pelas comoções, pela agitação. Então aqui, esses textos aqui são tradicionais, né? Esses dois aqui são uma tradução direta do chinês antigo, e diz assim, né, esse poeminha aqui: quietude nas costas, não encontra o próprio corpo. Apesar da movimentação no pátio, não percebe a sua gente, nenhuma culpa. O que isso quer dizer? Pode parecer assim, não, nossa, a pessoa não encontra o próprio corpo, ela não percebe a sua gente, está desconectada. Não, não é isso, é o contrário. Né? Essa primeira percepção é justamente a percepção de não encontra a sua gente, como se fosse assim, a pessoa estivesse perdida, não encontra o próprio corpo. Essa é a percepção agitada. Essa é a percepção de quem, encontrando uma montanha, encontra um impedimento em vez de encontrar uma oportunidade para a quietude e para a iluminação. Então aqui a gente lê isso diferente. A gente vai ler assim: quietude nas costas, fala de uma postura calma, uma postura tranquila, uma postura que não fica se mexendo em ansiedades. Não encontrar o próprio corpo é conseguir estar na quietude do corpo sem dor, sem sofrimento, sem inquietação, sem agitação. E apesar da movimentação no pátio não perceber a sua gente, significa que a pessoa está tão concentrada que a movimentação, ou no caso aqui, a comoção que está acontecendo em volta, não atrapalha essa pessoa a serenar a própria mente, se aquietar, a partir desse olhar de uma consciência iluminada. A grande imagem, que é esse textinho aqui embaixo, é um texto do Confúcio, né? Um pouco depois desse texto aqui anterior, que diz assim, e esse texto ele geralmente vai falar de situações mais políticas, e como a gente está num ano bastante agitado politicamente, com guerras, crises e coisas assim, né? Muitos fenômenos naturais de catástrofe provocada pela ação humana, então vale a pena a gente ler o conselho do Confúcio, que diz assim: montanhas sobrepostas, né? Montanha uma sobre a outra. Quietude. O homem superior, o humano superior, aqui esse texto é antes da gente ter toda essa questão do gênero, né? O ser humano superior pensa sem se afastar do seu lugar. Então aqui de novo, a comoção, como eu falei, o caminho do pensamento, que é inverter isso aqui, virar de ponta cabeça, é justamente a quietude, que é pensar sem sair do lugar. Sem sair do lugar aqui não é sem fazer nada. Sem sair do lugar é sem tomar uma ação precipitada, uma ação impulsiva, que não reflete antes, que não pensa antes. Então, agindo assim, né, encontrando essa quietude, ele diz nenhuma culpa. Nenhuma culpa quer dizer qualquer coisa que possa acontecer não vai ser culpa sua. Né? É o limite da própria situação, é o impedimento da própria situação. O que quer dizer que, diante do possível, fazendo o melhor possível, a gente vai conseguir o melhor possível. Agindo da melhor maneira possível, a gente vai encontrar o resultado que é o melhor possível.
E a melhor maneira possível de agir, nesse caso, é a inquietude. E esse xizinho daqui, ele diz uma linha, que é a linha do rei, é a linha da consciência. Né? Justamente essa consciência, que a inquietude precisa se iluminar. Então, e essa linha vai dar a parte principal do conselho, que também tem 2 textinhos assim. E essa linha, que é a linha do governante, a linha do rei, né, a linha da consciência, ela é uma linha que a posição dela, por ser essa posição de governo, é uma posição yang. Só que a linha que está nela é uma linha yin, é uma linha partida, é uma linha receptiva. Então, diante de uma necessidade de agir yang, né, diante de uma movimentação exagerada que pode despertar muitas ansiedades, por exemplo, né, então fala de um ano que a gente precisa encontrar essa paz, se possível, na meditação, em ações mais suaves, mais receptivas, a gente consegue serenar, né, aquietar, para não se estabanar, né, não agir com essa instabilidade, não agir com essa inquietação. E conseguir assim a boa fortuna. Ele diz assim, primeiro textinho: quietude nos seus maxilares, tendo ordem nas palavras, o arrependimento desaparece. Então, um momento de tanta ansiedade, de tantas coisas ansiogênicas, assim, né, inquietando todo mundo, muita coisa acontecendo, muitas coisas importantes, às vezes as nossas palavras, aquilo que a gente mesmo diz, pode ser mal interpretado. E às vezes a gente pode não ter o tempo, não ter as circunstâncias para rever as nossas palavras, para consertar algo que foi dito. Às vezes a má interpretação reina e a gente pode sofrer as consequências de uma coisa que foi simplesmente uma fala apressada. Por exemplo, né, na inquietação, às vezes a gente pode ofender uma pessoa que não deveria, a gente pode julgar mal uma pessoa e assim punir, maltratar, né, enfim, ser injusto com uma pessoa que não merece. E isso pode gerar consequências complicadas. Então ele fala, para cima de tudo, entre palavras, ações, pensamentos, inquietudes, tudo, o principal é a gente tomar cuidado é com o que a gente fala. Então, se a gente não consegue meditar, se a gente não consegue se acalmar das nossas ansiedades, muitas vezes a ansiedade é uma doença. Ela é uma coisa que pode nos atingir e às vezes a gente não conseguir sair dela com uma meditação. A gente precisa desenvolver todo um hábito até chegar nisso. E para quem não vive uma vida que conseguiu isso, seja por tempo, seja por estresse, seja por N motivo, qualquer motivo que for, basta que a gente aquiete as nossas palavras, que a gente não fale sem pensar. Então, mesmo que a gente pense agitado, mesmo que a gente haja agitado, o mais importante nesse ano é tomar cuidado com o que a gente fala. Não deixar a nossa fala sair sem uma quietude, sem uma consciência iluminada, sem uma percepção de si dentro desse contexto. De onde que estão vindo as nossas interpretações? Será que o que eu entendi que a outra pessoa disse é aquilo mesmo? Então, antes de eu responder, deixa eu me aquietar. Deixa eu ver se é isso mesmo que eu devo dizer. E aí ele diz, tendo ordem nas palavras, o arrependimento desaparece. Tendo ordem nas palavras, conseguindo aquietar aquilo que a gente diz, a gente não vai ter nada para se arrepender. Então, no ano de dificuldades, antes da gente pensar naquilo que a gente pode ganhar, é importante a gente evitar se colocar em situações das quais a gente possa se arrepender. É importante a gente evitar dizer coisas das quais a gente pode se arrepender. E assim não tem arrependimento. E essa é a chave para a gente conseguir se realizar. Vamos pensar em tantos problemas que podem ser evitados, né? E no quanto que a gente pode até se destacar num ano de confusão, conseguindo se manter em paz. E aí ele diz, aqui embaixo, Confúcio novamente, quietude nos seus maxilares, é a retidão no centro. A retidão no centro é uma das coisas mais bem-vindas assim do Xing, que é ter uma retidão de conduta, mas é uma retidão não é baseada numa moral exterior, é baseada em encontrar o próprio centro, o próprio equilíbrio. Né? Quando fala quietude nos maxilares, né, gente, o maxilar é aquilo que fica mastigando, mordendo, falando. Claro que aqui também pode falar, assim, pode alertar contra ansiedade alimentar, por exemplo. Né? Tentar conter um pouco a ansiedade alimentar no possível. Mas, acima de tudo, quietude na nossa fala. Vamos ter prudência, equilíbrio, compaixão antes de julgar as pessoas, julgar as situações e falar sem pensar. Tá bom? Então esse é o conselho do Xing. Um excelente ano novo.